Olá, boa noite. Começa o rescaldo no Museu Nacional do Rio de Janeiro para saber o que ainda é possível salvar do incêndio. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, fala em falta de recursos e detalha as etapas de recuperação do Museu Nacional. Coleção egípcia, móveis do Império e primeiro fóssil das Américas foram destruídos pelas chamas. A tragédia no Rio de Janeiro. O incêndio que atingiu o Museu Nacional destruiu 90% do acervo histórico. A repórter Eloá Orazen está no Parque Quinta da Boa Vista, na zona norte do Rio de Janeiro, onde fica o museu, e traz mais informações. Boa noite para você, Eloá. Existe o risco de que essa estrutura desabe? Boa noite, Joyce. Boa noite a todos. Olha, a Defesa Civil afastou o risco de desabamento da fachada do museu. Porém, diz que há a possibilidade de quedas de adornos e revestimento. Por isso, essa área continua completamente isolada. Mais cedo, houve protestos na Cinelândia. Uma multidão se reuniu num ato de luto pelo Museu Nacional. O incêndio que começou ontem à noite e destruiu esse acervo histórico já era uma tragédia anunciada, como mostra a reportagem de Thaís Ribeiro. Um acervo de mais de 20 milhões de itens destruído quase na totalidade. O incêndio começou ontem por volta das 7h30 da noite. 4 vigilantes estavam no local e conseguiram fugir sem ferimentos. 80 bombeiros de 20 quartéis trabalharam para conter o fogo, que só foi controlado quase 6 horas depois. Segundo os bombeiros, o trabalho foi dificultado porque faltou água em 2 hidrantes da Quinta da Boa Vista, parque onde fica o Museu Nacional. Para dar conta das chamas, eles tiveram que tirar água de um lago em frente ao museu, que não contava com a brigada de incêndios e nem sistema antifogo. Em nota, a SEDAI, Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, negou falta de água nos hidrantes. De manhã, bombeiros trabalhavam nos rescaldos das chamas. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar as causas da tragédia. No início da tarde, houve princípio de confusão. Manifestantes tentaram entrar no Parque Quinta da Boa Vista, que estava interditado por causa do incêndio. Bombas de efeito moral dispersaram a multidão. No museu, funcionários garimparam o que tinha sobrado. A estrutura da fachada ficou em pé, mas poucas peças resistiram. Anos de pesquisa e história, todos consumidos pelas chamas. Entre as preciosidades que viraram cinzas, o Maxacalisaurus topai, primeiro dinossauro de grande porte montado no Brasil e o maior objeto do acervo. O crânio de Luzia, o mais antigo fóssil humano encontrado no país, além de todas as múmias e coleção egípcia, a maior da América Latina. O patrimônio perdido por causa do incêndio é incalculável. Segundo a vice-diretora do Museu Nacional, Cristiana Cerejo, o valor estimado inicialmente para a reconstrução do prédio é de 15 milhões de reais. A única coisa que se salvou é o que não estava no palácio. Então, algumas coleções que estavam fora do palácio se salvaram. Bem assim, pessimistamente falando, tem muito pouco a recuperar. Neste ano, o Museu Nacional do Rio de Janeiro completa 200 anos. Antes de se tornar museu, foi casa da família real e depois de tanto tempo, a estrutura pedia socorro. O patrimônio era castigado pela falta de investimento. O dinheiro investido na estrutura e prevenção de acidentes vem do governo federal, repassado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Os pagamentos caíram de 1,3 milhão em 2013 para 643 mil reais no ano passado, segundo a Comissão de Orçamentos da Câmara dos Deputados. Em junho, o museu conseguiu a aprovação do BNDES de um projeto de prevenção de incêndios, que também incluía a transferência de parte do acervo para um terreno anexo. Mas não deu tempo. Eu já não estou mais pedindo, eu estou exigindo. Mudou. Eu não peço mais, eu estou exigindo. Segundo, imediatos recursos para que a gente possa dar segurança a esse terreno, e é barato. 200 mil você faz isso. Faltou tudo que pudesse ter evitado isso ocorrer. Mas a melhor coisa que nós temos que fazer agora é sentar, reunir nossos projetos, nossas imagens e reconstruir o nosso palácio. Para isso, nós vamos precisar da união de todos. Em entrevista, o ministro da Cultura, Sá Leitão, explicou os passos para a reestruturação do museu.
Ainda esta semana será contratada uma empresa que fará as intervenções emergenciais aqui no espaço. Para isso, o Ministério da Educação sinalizou com a liberação de uma verba de 10 milhões de reais. A partir da conclusão desse trabalho, conseguiremos então partir para a segunda etapa, que será feita em parceria com a Unesco, que será a contratação do projeto básico e do projeto executivo da obra de reconstrução. Bom, o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, disse ainda que o museu será recomposto com a compra de novos itens e novas coleções, mas ainda não se sabe quando isso será feito. O lado pericial ainda não saiu e a administração aqui do museu trabalha com a expectativa de 48 horas para saber o que provocou o começo das chamas. Os bombeiros continuam em atividade e devem virar a madrugada trabalhando por aqui, mas não falam mais com a imprensa. Joyce. Ok, boa noite, Eloá.